Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez meditando na Palavra de Deus e hoje eu queria trazer um texto maravilhoso que está no livro de Atos, uma viagem marítima que foi feita pelo apóstolo Paulo e trazer os paralelos dessa viagem para a nossa vida. O título da mensagem é Navegar é Preciso. E eu convido você a abrir ali no capítulo 23 de Atos. Vamos ler apenas um verso aqui, depois nós vamos trabalhar em cima do capítulo 27. Então vamos lá, Atos 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, navegar é preciso. Por que é que eu escolhi esse capítulo? Essa frase, ela foi dita pela primeira vez pelo general Pompeu, né? Mais ou menos 60 anos antes de Cristo, quando ele veio com seus navios. Ali depois ele tomou posse de toda aquela região da Palestina, colocando sob o domínio do Império Romano, onde ele falou: navegar é preciso e viver não é preciso. Fernando Pessoa, o grande poeta português do início do século passado, também fez um poema com esse título para homenagear os navegantes portugueses do século XV e XVI que com suas caravelas descobriram o mundo. O nosso grande poeta Chico Buarque fez uma música baseada nesse texto de Fernando Pessoa, chamado Os Argonautas, também onde falava a mesma coisa. Mas por que eu escolhi esse texto, Navegar é Preciso? Porque nós podemos comparar a nossa vida com uma viagem de navio. Nós estamos navegando em direção à nossa terra, à nossa pátria celestial, à nossa Canaã celestial. E nós estamos agora enfrentando nessa navegação os mares da vida, né? Que tantos poemas falam. Então eu fiz esse paralelo da viagem do apóstolo Paulo a Roma, com a que está registrada ali no capítulo 27 de Atos, onde nós vamos trabalhar nessa mensagem, com a nossa vida. A nossa vida, né? A nossa existência aqui na Terra, nessa viagem que estamos fazendo. Né? Reparem, essa passagem que Jesus chega e se materializa ali ao lado de Paulo, no capítulo 23, Paulo tinha acabado de fazer um discurso perante uma multidão em Jerusalém, testemunhando sobre Cristo, e essa multidão enfurecida quer matar Paulo, e os soldados romanos agarram Paulo e levam para dentro da fortaleza, onde o centurião deixa ele ali preso, e nessa ocasião da prisão, Jesus aparece e fala: Paulo, tenha bom ânimo, assim que você, como você me testemunhou perante as pessoas aqui em Jerusalém, eu quero que você vá para a capital do mundo, quero que você vá para Roma testemunhar de mim. Reparem, Jesus é o Senhor do universo, né? Aí você pensa, bom, se Jesus está mandando Paulo para Roma, será? Então ele vai mandar ele numa viagem espetacular, numa viagem fazendo um paralelo com os nossos dias, num transatlântico de luxo, né? Que tem comidas fantásticas, que tem show todo dia. E é assim que foi a viagem de Paulo, você vai ver que não foi assim, foi uma viagem bem tribulenta, muita tribulação. Por quê? Porque o próprio Jesus falou isso para nós, irmãos, que no mundo nós passaremos por tribulação. Mas que a gente vai enfrentar tribulação significa enfrentar mares difíceis, enfrentar ventos adversos. Certo? Não é uma viagem de turismo, não é uma viagem onde você vai visitar um parente, conhecer um país novo, não. É uma viagem onde você constantemente, nesse mundo mau que nós estamos, nós vamos enfrentar perigos e mares contrários e ventos contrários. Mas o grande conforto, o grande consolo é que Jesus Cristo está nesse barco conosco. E assim como os discípulos enfrentaram tempestades, esse barco não afundou, o nosso barco também não vai afundar. Jesus Cristo está conosco. Em Mateus capítulo 7, ele fala que se você amar a palavra dele, botá-la em prática, você vai construir a sua casa, quer dizer, a sua vida sobre a rocha, que é Cristo. Aí pode vir mares, pode vir ventos contrários, baterem nessa casa, essa casa não vai ser destruída.
né? Agora, se a gente não coloca em prática a palavra de Deus, não procura ou seguir aquilo que o Cristo falou para nós, certamente nós vamos enfrentar eventos tão difíceis que podem destruir a nossa vida. Então, reparem, Paulo estava em Jerusalém, quando Jesus fala isso para ele. Paulo depois é levado lá para o norte de Israel, para a cidade de Cesareia, onde ele vai ficar preso durante 2 anos. E nessa prisão ele faz várias audiências, e na última audiência perante o rei Agripa e perante Festo, ele faz um testemunho, o cônsul romano, que ele é um cidadão romano e que ele queria ser julgado em Roma pelos crimes que diziam que ele tinha cometido. E ali na hora eles queriam libertar Paulo, porque viram que não havia nenhum crime, mas como ele apelou para César, que era o imperador romano, então ele iria para Roma para ser julgado pelo tribunal de César. Então esse é o pano de fundo dessa viagem que Paulo vai fazer, né? É essa viagem que ele vai enfrentar uma viagem, e essa viagem era cheia de paralelos com a nossa vida aqui. Mostra que nós temos que estar preparados para o mar da vida, para os ventos que vão vir aí. E à medida que a gente se prepara de forma correta em Deus, cada vento que vem ao contrário, cada mar contrário, vai fortalecer a nossa fé. E o que é lindo nesse capítulo 27, também no capítulo 28 de Atos, que são os únicos documentos escritos na história da humanidade, preservados até o dia de hoje, que falam como era a navegação marítima há 2000 anos atrás. Olha que valor que tem esses capítulos. Dizem até que o almirante Nelson, grande herói da marinha inglesa no século XIX, ele, antes de participar das suas batalhas, ele lia todo o capítulo 27 e o capítulo 28 de Atos. Então, reparem, vamos navegar juntos. Vamos abrir aí a nossa Bíblia e vamos, em cima do capítulo 27, parte por parte, ver os paralelos dessa viagem para Roma como sendo a viagem da nossa vida. Amém? Então vamos juntos. Vamos lá, 27, Atos 27, versos de 1 a 3. Fala assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que vai gostar muito de Paulo, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio Adramatio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, somente ali às costas da Turquia hoje, né? E saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sindom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Olha só, o início da viagem, né? Paulo pega um navio bem pequenininho, né? Um navio bem pequenininho, que andava ali pelo mar Adriático, né? E começa a sua viagem nesse navio pequeno, e esse navio se prepara para enfrentar uma viagem muito longa, que seria até Roma. Reparem, queridos, é tempo agora de refrigério, é tempo de você se abastecer para a sua viagem. É um tempo de bondade, é um tempo com você começou a sua jornada com Jesus Cristo, né? Então muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Eu me lembro, eu tive a oportunidade, quando eu estava na Marinha, fiz 3 longas viagens para a Antártica em 3 anos seguidos, né? Para o continente Antártida, continente do gelo. E o navio que na época a gente navegava era o Barão de Tefé, um navio de aço, um navio grande. A gente se abastecia para 2 anos de viagem, porque caso o navio ficasse preso no gelo, lá na Antártida, teria comida durante 2 anos para que ninguém morresse de fome. Então era um grande abastecimento que havia. E é mais ou menos isso que acontece nessa nossa vida. Nós estamos num tempo de refrigério, nós começamos a caminhada com Cristo, você está indo à igreja, está ouvindo a palavra de Deus, está experimentando a bondade de Deus, e essa palavra é o alimento que o teu espírito precisa para te dar força para essa viagem. Se você não valoriza a palavra de Deus, você não vai ter forças para fazer
essa navegação nos mares da vida, que não é uma navegação tão simples assim. Mas vamos continuar. Olha os paralelos aí. Então, se abasteceram, trocaram de navio. Vamos agora ao verso 4, que fala assim: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um outro navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos então vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de frente de Salmona. Olha o que o evangelista Lucas, que escreveu esse livro, está nos dizendo aqui. Reparem, ventos contrários. Aquele navio que saiu lá de Cesareia não teria condição de enfrentar. O centurião, então, embarcou os prisioneiros, do qual Paulo estava junto, num navio maior. Mas não pense que esse navio eram navios de madeira, eram navios muito rústicos de 2000 anos atrás. Navios pequenininhos, era um navio no máximo de 30 a 40 metros de comprimento, né? Era um navio pequeno, embarcou aquele povo todo, certo? E começou a viagem. E a primeira coisa que eles experimentam são ventos contrários. E nessa viagem, parece muito com a nossa viagem quando a gente vem para Cristo. Quando a gente vem para Cristo, a gente muitas vezes é abençoado de forma inesperada. Aparecem bênçãos financeiras, às vezes o nosso casamento está em crise e é restaurado. Mas quando a gente começa a caminhar, começa esse tempo de caminhada com Jesus, já começam a aparecer os ventos contrários. Alguns planos nossos são impedidos, alguns negócios que a gente faz não prosperam, né? Às vezes você estuda para um concurso, mas não consegue passar. Às vezes você investe uma quantia financeira e perde. Então, nesses ventos contrários, muitas pessoas começam a duvidar da sua própria fé, duvidar da sua comunhão com Deus. Por quê? Porque estão aparecendo fracassos, estão aparecendo frustrações, que tendem a levar a pessoa a desanimar. Eu me lembro que eu já estava na reserva da Marinha e tal, e já tinha completado os meus cursos de pós-graduação, estava tentando fazer concurso para professor da Universidade de Brasília, no qual sou professor hoje. E eu me lembro que eu tentei várias vezes concurso. Eu tinha tentado 5 vezes, eu tinha condições de passar. Eu não sei se era por causa da idade, que eu tinha mais de 50 anos, ou por fato de ser um militar da reserva, enfim, eu não sei realmente. Eu não estava conseguindo, já tinha tentado 5 vezes. E estava sempre. Aí surgiu um 6º concurso, eu comecei a me preparar. Minha filha até na época falou: ô pai, é tão chato, você já tentou 5 vezes, é sempre uma situação de vergonha. Não desiste disso, pai. E na época eu estava iniciando o meu pastorado, né? O bispo daquela denominação que eu congregava falou para mim: olha, Wagner, Deus já me revelou que você não vai passar nesse concurso. Mas, pela graça de Deus, eu passei na 6ª tentativa e sou professor até hoje. Mas o que eu estou mostrando para você é que muitas vezes a gente vai enfrentando esses fracassos e a gente acha, assim como eles trocaram de navio, que de repente eu tenho que trocar de uma igreja para outra. Porque essas coisas ruins estão acontecendo na minha igreja porque aquela igreja não tem unção, aquela igreja, o pastor é assim, assado. Irmãos, isso é uma grande, perdoe, tolice. É uma grande infantilidade, irmãos. Porque é o que nós vamos passar, tribulações, dificuldades. É a hora de perseverar, é hora de continuar firme na palavra de Deus, é hora de continuar navegando, mesmo com ventos contrários. Lembrem que naquela época o navio não tinha motor elétrico, motor a diesel, nada disso. A propulsão do navio era feita por velas, panos ou por remo. Quando não tinha vento, você tinha que remar, né? Quando vinha o vento contrário, o navio ia para trás. Nessa viagem, uma das viagens que eu fiz para o Antártico, o Barão de Tefé, que tinha algumas centenas de toneladas de aço, pegou um vento para trás, foi vários dias navegando para trás, mesmo com toda a propulsão adiante.
Então, esses ventos contrários com esse naviozinho era muito difícil, como muitas vezes isso acontece na nossa vida. Então não adianta você querer achar que é a igreja que é culpada, que. Não, irmãos, é que isso aí atrás de ventos de doutrina, da artimanha dos homens, não é a hora de você perseverar, é hora de você continuar. Continuar buscando na palavra a força, entendeu? Não questione o lugar que você está congregando. Se ele prega a boa palavra de Deus, fique nesse lugar, tá? E aí nós vemos que esse navio que Paulo estava começou a costear ali. Ele partiu para Roma, os ventos eram muito contrários, está na costa da Turquia, aí ele começa a costear a ilha de Creta para se abrigar desses ventos contrários. E, de repente, vem... O que acontece? Quando você, com o navio, passa numa ilha, o vento é barrado, aí entra uma situação de calmaria. O vento para, mas a calmaria é tão ruim quanto o vento contrário, porque não sai do lugar. As velas aí você tem que remar. Quer dizer, a navegação fica difícil, você não avança, certo? É tão ruim quanto. Então, às vezes, a gente passa na vida situações de calmaria, aparentes calmarias. Parece que as nossas orações não são atendidas, parece que nada está acontecendo. É dias de prova da nossa fé, irmãos. É dias de prova, é dias também, como teve vento contrário, é dia de você perseverar, de você lutar em oração, de você se apegar à fidelidade da palavra de Deus. É o dia de você manter a sua integridade moral e ética como cristão e não fazer nenhum tipo de negociatas. Né? A calmaria, muitas vezes, por nada está acontecendo, pode te levar a desistir. Você olha aquele marido que está ali há anos, que não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, não se converte. Ali você está lutando com uma doença que a cura não veio. Às vezes você olha um filho seu que não é liberto, apesar de você orar e clamar, ele continua. Então essa ausência de vento, essa calmaria, pode ser uma prova tão dura quanto um vento contrário. Né? É Abraão recebendo a promessa que teria um filho com 70 e poucos anos de idade. E chegando à idade de 100 anos, esse filho não vinha. Meu Deus, como é que eu vou ser pai das nações se eu não tenho nem herdeiro? Nada aconteceu. É José que recebeu o dom fantástico de adivinhar sonhos, de repente é traído pelos irmãos, é vendido como escravo, e depois vai passar anos dentro de uma cadeia, esquecido por todos. Nada aconteceu na vida dele. Mas não foi esquecido por Deus. Porque há um tempo que a calmaria para, que os ventos contrários param. Então, vamos continuar a leitura. Vamos ver agora o verso 8. Fala assim: costeamos a ilha de Creta com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Olha só, que coisa interessante. Eles, fugindo do vento, né, foram ali costeando e conseguiram chegar na cidade que o nome tem tudo a ver com momentos da nossa vida. Bons portos. Bons portos. É aquele momento que você enfrenta lutas, enfrenta calmarias desagradáveis, mas de repente você recebe um refrigério na sua vida. Né? Você se abastece. Parece que você estava atravessando um deserto horrível e chegou num oásis. Não tem vento contrário, não tem calmaria, não tem mais aquelas frustrações. De repente você recebe uma bênção inesperada, que traz alívio de uma dívida que você tinha. A vida cristã é assim, irmão. A vida cristã não é feita só de ventos contrários, de calmarias que paralisam a nossa vida. Não, nós temos lugares que são bons portos, onde a gente recebe uma bênção, que nos dá ânimo para continuar. O problema é quando a gente se acomoda e quer ficar ali naquele bom porto, ali quietinho, paradinho, não quer se arriscar, não quer dar passos de fé, não quer enfrentar a voragem do mar. Quantas vezes a gente recebe conselhos, né, porque a gente não deve fazer isso ou aquilo. Eu me lembro que a Igreja Batista Palavra da Graça vai estar fazendo esse mês 10 anos de existência. E quando a gente começou, quantas pessoas que eram de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que falaram: Wagner, não faça uma loucura dessa.
Você vai começar uma igreja sozinho, sem não tá preso a nenhuma denominação. Isso vai te cansar. Hoje em dia, essas igrejas não sobrevivem. Olha só, você vai perder sua paz, você não é mais um menino, você já está com mais de 50 anos, já é estresse total. Ponto. É mentira o que falaram para mim? Não, não, não é mesmo. Grande parte do que falaram para mim é verdade. Mas nós não somos chamados para ficar parados, irmãos, nos portos chamados bons portos da vida. Por quê? Porque milhares de famílias estão sendo destruídas. Milhares de filhos estão se perdendo. O reino de Deus precisa ser levado a essas famílias. A palavra de Deus precisa ser levada. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Infeliz daquele que não quer fazer a vontade de Deus, que quer ficar ali nos bons portos. Porque isso muitas vezes é contrário ao propósito que Deus tem para a sua vida. Então a gente tem que estar sempre, sempre, irmãos, sempre, botar a vontade de Deus em primeiro lugar, porque muitas vezes a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Mas vamos continuar a viagem para Roma. Vamos lá, verso 9, diz assim: tínhamos perdido muito tempo, então ele saiu de Bom Porto, né? E a navegação se tornaria perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem vai ser desastrosa e vai acarretar grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Reparem aqui, irmãos. Paulo está cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a ordem de Jesus. E quando você cumpre a vontade de Deus, nos mares da vida, vez ou outra, Deus vai te dar um discernimento espiritual sobre uma determinada situação. Paulo recebe esse discernimento. O servo de Deus recebe. O que ele faz? Alerta ao piloto e ao centurião e ao dono do navio, as autoridades máximas ali, e fala: ó, não façam essa viagem, vamos perder tudo, vai destruir tudo. O que acontece? Não dão crédito para ele. O centurião vai ouvir o piloto, né? E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Deus às vezes fala conosco, coloca uma revelação no seu coração, e você vai compartilhar com aquela pessoa. Você fala: olha, você é um homem casado, cuidado com essas amizades que você está fazendo com essa moça no seu trabalho. Você pode levar seu casamento ao perigo. Você chega para uma outra pessoa, Deus te revela: olha, essa sociedade que você está fazendo com essa pessoa pode fracassar, essa pessoa não é confiável. Esposa, você está tendo muita intimidade com esse homem que é colega teu de trabalho, você é uma mulher casada. Enfim, situações que você recebe aquele insight de Deus, alerta aquela pessoa que você gosta, e a pessoa te ignora. Diz que é fanático, vê diabo em tudo. E muitas vezes elas tomam as suas decisões e você já alertou para aquelas pessoas do perigo e você sabe que são decisões erradas. Erradas. Mas reparem, no verso 13, quando ele fala aqui, ó, reparem só, olha que coisa interessante, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da ilha de Creta. Em suma, eles falaram: Paulo, você não sabe de nada, Paulo. Tu é um prisioneiro. Tu não é nada aqui, cara. Eu sou o centurião de Roma. Esse é o piloto do navio, o homem do mar. Você está falando bobagem, nós vamos continuar. E eles saem. E realmente, quando eles saem, está uma calma, está indo tranquilo, um vento brando, levando. E aí eles veem: olha, nós estamos agora obtendo resultados prazerosos. Não é assim na vida de pessoa? Você alerta do perigo, mas as pessoas te ignoram e começam a ter prazer nas decisões que elas têm. O que Paulo faz? Tudo bem. Eu dei o recado. Vocês não querem me ouvir? Não vou insistir.
Isso é a coisa mais certa que um homem e uma mulher de Deus tem que fazer. Deu o recado? Não, por quê? Porque na hora certa, tá? Ele tinha uma informação privilegiada que eles não tinham. Ele tinha uma informação espiritual, e as coisas espirituais para o homem do mundo são loucura, né? Então, ele não tinha como provar aquilo que ele estava falando, só o tempo provaria. Então, o que ele fez? Esperou em Deus. Porque na hora certa, eles vão vir que você estava com razão. E não vai dar outra, hein, irmãos? Não vai dar outra. Vai arrebentar um mar, um vento, e eles vão se lembrar das palavras de Paulo. Olha aí no verso 14. Diz assim: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Algumas versões falam Euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Olha só, não ouviram Paulo, aí veio o Euroaquilão, um rabo de furacão, irmãos, exatamente isso, que caiu sobre eles. E eles tiveram que passar cordas pelo navio para evitar que toda a parte de madeira do navio, do casco do navio, não se partisse com a violência das ondas e do vento. Repare, agora não é mais vento ao contrário, não é mais calmaria, é algo destruidor, para um vento terrível que ia destruir o navio. E qual o paralelo da nossa vida? Às vezes é um ataque do diabo frontal sobre nós, irmãos. É que traz risco de vida. De repente, os seus filhos se envolveram em drogas ou se envolveram com companhias erradas e estão pensando em suicídio. Às vezes chega uma falência, às vezes o seu casamento está acabando, o divórcio está às portas. Às vezes é um ente querido que morre de repente, você não esperava. O que você vai fazer? É um tufão que sopra em várias direções, porque desgraça nunca vem sozinha, né? A sua vida entra em parafuso. E repare no verso 15, a deriva. O que significa a deriva? Não tem mais controle sobre o navio. Aquelas pessoas começaram, como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai fazer nessa situação? E olha o que vai continuar. Olha o verso 18 a 20. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha que coisa terrível, irmãos. Eles lançaram toda a carga fora, que era a razão dessa viagem. Aquilo que Paulo falou, vocês vão perder tudo. E outra coisa, o céu não tinha sol nem estrelas, tudo nublado. E naquela época a navegação era feita pelas estrelas, pelo sol, né? Com aparelhos óticos ali que davam o rumo do navio. Tudo isso não existia mais. Eles não sabiam onde estavam, não sabiam que rumo tomar, perderam a esperança. E às vezes a gente na vida passa por isso, irmãos. A gente passa por uma situação tão difícil que a gente tem até vontade de morrer. Lembre-se que tem a bordo, tem marinheiros experientes, certo? E mesmo assim, deixaram o barco à deriva. Então o que a gente faz quando acontece isso? Quando a gente está num ataque frontal do inimigo das nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir, o que você tem que fazer? Fazer como esses marinheiros experientes? Não fazer nada? É exatamente isso, irmãos. Deus não quer que você faça nada nessa situação, porque com suas próprias forças você não vai sobreviver. Não tem como sobreviver. Muitas vezes a gente abre brechas na nossa vida que dá legalidade para o inimigo entrar. E quando ele entra, às vezes não existe solução humana. É a hora de você se agarrar em Deus. É a hora de se agarrar em Jesus, de clamar, confiar nele. Eu me lembro de um pastor que estava passando uma situação tão difícil, com perda da igreja, perda financeira, família, que ele não tinha mais força para lutar, ele encostava a cabeça na parede e recitava aquele salmo.
Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Ele só falava isso várias vezes ao dia. E foi recebendo forças para poder superar. Porque são esses furacões da vida, irmãos, que vai descobrir como está a nossa fé. Quem nós somos. Pessoas que acham que conseguem manipular as circunstâncias, que conseguem resolver esses ataques, vão acontecer com essas pessoas no navio. Vão perder tudo, vão ter que jogar no mar, perder tudo, não ver estrelas para navegar. Porque o pecado fez isso com o mundo. O mundo é um lugar tenebroso. E o príncipe desse mundo tem uma missão: roubar, matar e destruir. Mas vamos continuar nessa viagem. Verso 21, fala assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta. Teriam evitado este dano e esse prejuízo. Mas agora eu recomendo que vocês tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. Observem aqui, irmãos. Olha o que aconteceu. Olha só. Perderam a esperança, não estavam querendo comer mais, estavam preferindo morrer de fome, porque isso às vezes acontece, né? Quem fez viagem de navio, quando pega mar turbulento, fica enjoado, vomita, não quer comer nada, né? É uma coisa difícil realmente, você ter esses enjoos no navio. Então as pessoas estavam sem ânimo. O que Paulo faz? Paulo se levanta. Paulo não vai falar: olha, vocês estão passando por isso, vocês merecem, porque vocês não me ouviram, bem feito, bem feito. Não, Paulo não faz isso. Paulo fala: ó, vocês não me ouviram, tudo bem. Mas agora vamos ter bom ânimo, vamos comer, vamos se alimentar. Então reparem o que o servo de Deus... O servo de Deus é chamado para ser luz, para ser farol, irmãos. Ele se levanta, ele anima o povo. E agora, reparem, do verso nós paramos, os marinheiros já estavam ali prontos. Agora, olha o que esses marinheiros iam fazer. Olha só o que continuando. No verso 28. Lançando a sonda, verificaram a profundidade era de 37 metros. Pouco depois lançaram novamente a sonda, encontraram 27 metros. Temendo que fosse jogado contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando fugir do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da popa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não vão poder se salvar. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Que coisa linda, irmãos! Paulo está diante desse perigo, mas Paulo não espiritualiza tudo. Um grande perigo do crente, quando ele está passando por dificuldade, é espiritualizar. Tá aí o Covid: não vou tomar vacina, porque a vacina, não, Deus vai me fazer passar. Aí você vê a quantidade de crentes e pastores que pregavam isso que morreram. Não é a hora de espiritualizar, irmão. É a hora de ser racional. Deus já deu o livramento. Deus disse que você vai chegar em Roma. Que essa viagem vai continuar. Então, vamos ter força, vamos ter bom senso. Não é, a pior coisa é você começar a espiritualizar tudo. Porque tua fé vira irracional. Ele fala: olha, o furacão já passou aí, tá? Vocês já não podem ficar com fome. Mas se a gente perder esses marinheiros aqui, não vai ter como a gente sair dessa, não. É eles que conhecem a manobra do navio. Eles estão querendo fugir. Aí cortaram as cordas e obrigaram os marinheiros a ficar lá, a usar o seu conhecimento em favor de todos. Quer dizer, Paulo foi extremamente lógico e racional. Mas vamos continuar nessa viagem. Verso 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia,
para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então alçaram a vela da proa ao vento, dirigindo-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados então resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando-os no mar, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou que sabiam nadar, que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos à terra. Olha que coisa fantástica. Os marinheiros jogaram âncoras para segurar ali, estava perto de terra. Já conseguiu ver uma praia. Era a ilha... Oh, meu Deus do céu. Era a ilha de Malta, no meio do Mediterrâneo ali. Então, eles seguraram o navio, mas o mar foi ficando cada vez mais violento, quebrou a polpa do navio. Pronto, aí não tem mais jeito. Eles cortaram as âncoras, botaram a vela, vamos ver se a força do mar nos leva. Então, iam matar os prisioneiros todos. Não ia fazer falta para Roma, é bandido, mata. Não é? Muitas vezes a gente não pensa dessa forma, nessa crueldade que a gente vive hoje em dia, mas aí Deus já tinha dado a ordem, e Deus vai tocar no coração do centurião que gostava de Paulo e fala, não, quem pudesse salvar, se salva. E aquelas almas, aqueles homens humanos, 276 pessoas, trapos humanos, famintos, magérrimos, se agarram nas tábuas e vão e chegam na ilha todos vivos. O que isso nos ensina, irmãos? Que Deus muitas vezes permite que a gente perca tudo, que a gente passe por falência, mas não permite a nossa morte espiritual. Muitas vezes temos que começar do zero, porque não quisemos obedecer. Muitas vezes ficamos em olho de furacão, muitas vezes na voragem do mar da vida. Não vimos? O peixe não engoliu Jonas, mas não mastigou Jonas. Cuspiu Jonas lá na praia. Né? Então, reparem como é linda essa história. Aí você entra no capítulo 28, nós não vamos ler, ele chega na ilha de Malta. Como ele sobreviveu àquilo, eles pensaram, poxa, chegaram os prisioneiros, as pessoas da ilha, que eles chamavam de bárbaros, porque não falavam a língua de Roma, né? Eles receberam bem aqueles homens, trataram com humanidade, e Paulo não para, Paulo está ativo, tá? Mesmo naquela situação, ele começa a recolher gravetos para fazer uma fogueira, para aquecer do frio, e nisso uma víbora pica Paulo. E o veneno da víbora, em questão de 1 hora, 2 horas, já mata a pessoa. E as pessoas da ilha falam, olha, isso é um bandido ruim, porque já que o mar não conseguiu matar ele, mas a cobra vai matar ele. E Paulo sacode aquela víbora ali, joga no fogo e continua fazendo o que tinha que fazer. E nada acontece. Aí eles, nossa, é um Deus, sobreviveu. Reparem, o ataque dessa víbora muitas vezes simboliza, não é mar contrário, não é furacão, não é afundamento de navio, é ataques específicos que muitas vezes a gente sofre. E às vezes não dá tempo nem de orar. Situações que não dá tempo nem de orar. É só você estar diante do perigo, você se agarra na promessa de Deus. Não, Deus tem um propósito na minha vida. Sacode aquele perigo, sacode aquela seta do diabo e a vida prossegue e você sai daquele livramento. Reparem, o mesmo Deus que poupou Paulo no mar é o mesmo Deus que poupou ele em terra. Não foi vento contrário, não foi tufão, não foi cobra que conseguiu destruir um homem de Deus, e não vai ser isso que vai destruir a sua vida, irmãos. Deus abençoou todos a bordo por tabela para poupar um homem de Deus que estava ali. Mesmo a presença de Paulo salvou a todos. Mesmo que ele fosse desprezado, debocharam dele, os anjos o guardaram assim como o anjo guarda a mim e a você, queridos. Pessoas ao seu lado vão ser abençoados porque você está ali. Muitas vezes, quantas vezes você vai a lugares onde não te dão valor, e às vezes você enfrenta ambiente hostil, não, mas todas aquelas pessoas depois com a convivência contigo são beneficiadas, não porque você é melhor, mas que você está debaixo da proteção de Deus.
Paulo chegou a Roma, chegou como prisioneiro. Não era o mais importante naquele momento ele chegando a Roma. Mas a conduta dele durante toda aquela viagem, quando enfrentou ventos contrários, quando enfrentou calmarias, quando esteve no bom porto, quando esteve no olho do furacão, deu a resposta. E essa é a conduta que nós devemos ter. A vontade de Deus existe para ser cumprida e Ele cuida de nós. Né? Nós estamos celebrando 10 anos da Igreja Batista Palavra da Graça. Você está na sua igreja ou está na nossa igreja, o importante é que você esteja em aliança com Cristo. E se você está em aliança com Cristo, se você ama a palavra de Deus, você vai ter força, muita força, para navegar nos mares da vida. Navegar é preciso. Deus abençoe sua vida.